Olá, meu nome é Ivan Sete Magalhães e sou ex-bolsista do projeto Associação dos Polimorfismos HTR2A, RS6311 e RS6313, com preferência matutina vespertina em uma população de indivíduos jovens. Outras bolsistas foram Yali Nascimento Pereira Guimarães e Naira Bruna Gomes Cavalcante, sob orientação da professora doutora Francisca Nascimento Yoshioka. O que seria a cronotipia? A cronotipia é um comportamento humano que se dá de acordo com as atividades que são realizadas pelo indivíduo dentro do turno da manhã ou da noite. A isso damos o nome de matutinidade ou vespertinidade. Esse traço ele é complexo e pode ser determinado por diversos fatores, como exposição à luz solar, atividades físicas e até mesmo o uso de alarmes. Mas também existe componente genético que pode determinar essa característica, principalmente devido ao fato de que essa característica tem a ver com o ciclo circadiano. Então, os neurotransmissores têm um impacto muito grande no ciclo circadiano, devido ao processo de como acordamos, até mesmo a como dormimos. Dentro desses neurotransmissores, a serotonina acaba se destacando devido ao seu papel no sistema nervoso central. O gene HTR2A, que leva à expressão do receptor 5-HT2A, ele se expressa de uma forma muito ampla no cérebro, como nós podemos observar na imagem. E ele tem um papel muito importante na regulação das atividades que são realizadas no dia a dia, assim como no desenvolvimento social e nas respostas ao ambiente. Como nós podemos observar na imagem, qualquer tipo de alteração, tanto nos receptores quanto nos transportadores de serotonina, podem fazer com que ocorra um desbalanço desse neurotransmissor, que pode levar a diversos tipos de doenças neuropsíquicas. Os colaboradores em 2022 descobriram que alterações no ciclo circadiano podem estar associadas a diversos tipos de condições médicas, como a depressão, bipolaridade, ansiedade, enfim. Isso destaca a importância desse estudo, ainda mais quando se envolve a questão genética, porque os polimorfismos do gene HTR2A, principalmente os que nós estamos trabalhando nesse estudo, eles são relacionados com uma boa parte desses transtornos. Só que ocorre um problema. Existem poucos estudos que relacionem o gene HTR2A com a cronotipia. E, principalmente, existem poucos estudos sobre os polimorfismos da HTR2A. Então, entender esse comportamento cronotípico de indivíduos pode auxiliar tanto na questão do planejamento de uma rotina para pessoas matutinas ou para pessoas vespertinas, mas também para poder entender a base de algumas das principais doenças neuropsíquicas da nossa sociedade. O objetivo principal desse trabalho é analisar a relação entre o polimorfismo HTR2A, RS6313 e RS6311, com o comportamento cronobiológico de acordo com os cronótipos matutino e vespertino de uma população de indivíduos. Outros objetivos específicos foram explorados dentro dos relatórios que nós enviamos à FAPEP. Dentro da nossa metodologia, nós recrutamos 161 voluntários, homens, que não faziam uso de medicamentos de forma constante e que 24 horas antes do processo da pesquisa não houvessem ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica. Esses voluntários eram universitários da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e tinham entre 18 a 31 anos. Eles foram submetidos a questionários e esses questionários foram importantes para que nós pudéssemos obter os dados comportamentais desses indivíduos. É importante citar que essa pesquisa passou pelo Comitê de Ética da UF sobre o parecer indicado na imagem. Além disso, também é interessante citar que para que essa pesquisa pudesse prosseguir, os dados encontrados, eles foram pertinentes ao equilíbrio de Rauschenberg, ou seja, os genótipos da nossa população estavam em equilíbrio e que elas também estavam sendo significativas ao teste Q quadrado, como indicado na imagem. O questionário que os nossos voluntários eles responderam foi o questionário de cronótipo Munique, que indica, por exemplo, o horário que essas pessoas elas iam dormir e o horário que elas acordavam, mas também indicava, por exemplo, a quantidade de tempo que elas ficavam expostas à luz solar. Além disso, o sangue desses indivíduos foi coletado e a partir dele foi extraído o DNA de cada um desses voluntários.
Com isso, nós realizamos um processo de PCR para fazer a posterior genotipagem do polimorfismo de interesse a partir do processo de eletroforese em genes de agarose e revelação em genes de poliacrilamida. Os dados obtidos eles passaram por análises estatísticas, como Q quadrado, 9 comparações múltiplas post-hoc, sempre com significância de P menor do que 0,05 em programas como Jamov e BMS-PSS. Os resultados que nós obtivemos, eles foram apresentados em congressos em São Paulo, Fortaleza e Teresina. Também é interessante citar que, a partir de agora, eu vou falar separadamente dos resultados obtidos de cada bolsista. A Inária, no seu estudo sobre a associação dos polimorfismos HTR2A RS6311 com a preferência matutina vespertina, não encontrou uma relação direta desse polimorfismo com a pontuação obtida pelos voluntários no questionário do cronótipo de Munique, ou seja, a pontuação dessas pessoas, apesar de elas serem matutinas ou vespertinas, não influenciou ou não foi influenciada pelo genótipo desses indivíduos. Tanto que os grupos AA, GA e GG, que são os grupos de genótipos apresentados, eles eles são bastante homogêneos. Eu associei o polimorfismo ao HTR2A RS6313 com o horário de sono da população dos voluntários. E quando a gente obteve essa associação entre os grupos de genótipo, no caso CC, TT, TC, e comparou com o horário de sono desses indivíduos, nós também não obtivemos uma significância direta, tá? Ou seja, o genótipo ele não influenciava diretamente o horário de sono desses indivíduos. Mas o que foi nos mostrado é que, basicamente, o genótipo CC, as pessoas que possuem esse genótipo, elas aparentam ter uma distribuição de sono mais saudável do que as outras populações genotípicas. Ou seja, as pessoas que possuem esse genótipo, elas tendem a dormir melhor do que as outras pessoas. Tanto que é possível observar nesse gráfico que o genótipo TT e TC, eles dormem de 0 minutos a 300 minutos. E quando a gente fala, 300 minutos, transformando os minutos em horas, a gente está se debatendo, né, sobre um processo do ciclo circadiano. Então é muito interessante poder comparar que como alterações do ciclo circadiano poderiam no futuro, ou até mesmo no presente momento, levar a algum tipo de distúrbio neuropsíquico. Por conta disso, eu acabei sugerindo dentro do meu relatório que esse polimorfismo ele possa apresentar associação com outros tipos de variáveis, né, como possivelmente a exposição à luz solar, que foi outro trabalho que eu realizei. Mas, quando eu fui analisar essa relação da exposição à luz solar com os genótipos, eu não encontrei uma diferença significativa dos grupos de genótipo, tá? Então, talvez não seja realmente a exposição à luz solar, mas talvez existam outras influências ambientais que levem a essas alterações do ciclo do sono. Já a Yali, ela associou os dois polimorfismos, RS6311 com RS6313, nessa preferência matutina vespertina. E a Yali encontrou, já combinando, né, esses dois polimorfismos, que existem alguns genótipos, especificamente o genótipo TT, que quando comparados com os outros genótipos e quando comparados com as pontuações desses indivíduos no questionário, esse genótipo ele apresentava uma diferença média muito discrepante das outras. Quando se foi analisar essa questão da comparação entre os genótipos, a pontuação dos indivíduos nos questionários e a proporção de como isso poderia afetar cada voluntário, identificou-se que realmente a análise conjunta dos polimorfismos, ela dá uma maior assertividade, né, em como o componente genético ele pode ser um predisponente para ser associado a essa preferência matutina vespertina. Então, enquanto os resultados anteriores, onde existiam apenas estudos de um polimorfismo com essa preferência matutina vespertina, não apresentava uma relação direta, aqui a gente já conseguiu observar
uma associação. Então, foi observado, por exemplo, que na nossa população de voluntários não existiam muitas pessoas matutinas ou vespertinas, mas existiam muitas pessoas de cronótipo indiferente, ou seja, essa população de universitários ela acaba se destacando porque elas não eram nem elas não realizavam atividades nem no turno da manhã nem da noite, mas em um intervalo intermediário entre esses dois grupos, entre essas duas classificações. Dentro das nossas conclusões, temos que os polimorfismos, e principalmente a natureza complexa dos cronótipos, ela não pode ser influenciada somente por um fator. Então, são diversos fatores que juntos podem determinar uma característica comportamental. Então, isso envolve idade, sexo, genética e características sociais e ambientais, como o uso de alarmes. Não foram encontradas associações entre a preferência matutina vespertina e os polimorfismos estudados de forma individual, mas de forma conjunta, sim, nós encontramos que a combinação dos polimorfismos e dos genótipos pode estar associada a diferenças nas pontuações do questionário do cronótipo de Munique. Além disso, outra questão que pode influenciar essa pontuação é exatamente o desequilíbrio de ligação entre os polimorfismos RS6311 e RS633. Reconhecemos que os resultados obtidos eles podem ser limitados devido ao número da nossa amostra de 161 voluntários e também pelo fato de que os questionários eles eram auto-preenchidos, ou seja, os dados eles eram informados diretamente pelo preenchimento do questionário pelos próprios voluntários, né? Então, essas questões podem ter afetado o nosso estudo. É necessário mais estudos sobre essas associações exatamente com mais recursos tecnológicos que possam prover precisamente o horário de sono, a exposição à luz solar e como essas características podem impactar, podem ser impactadas pelo genótipo de uma pessoa. Aqui são as nossas referências. Eu gostaria de agradecer à FAPEP pelo financiamento dado aos bolsistas, ao Laboratório de Genética Humana e Médica e ao Laboratório de Neuroinovação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que permitiram a realização dessa pesquisa, à professora doutora Keki Yoshioka, nossa orientadora, e ao professor doutor Giovanni Pinto, coordenador do laboratório.